Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 2, verso 8 a 15. 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 8, até o versículo 15. Sexta-feira, irmãos, nós tivemos um tempo de oração lá na Casa Mais Mulher. Um grupo de irmãs que fazem parte da intercessão do Ministério de Mulheres esteve lá, e eu também estive junto com o Emerson, o marido da Nelma, que coordena aí esse tempo, essa intercessão do Mais Mulher. E foi uma bênção, foi extraordinário esse tempo de oração lá. E eu queria fazer um desafio às mulheres aqui. Hoje é dia das mães e é um desafio às mães. Você pode ser uma ferramenta lá dentro para exercer a sua função materna. Pastor, não sei nada de artesanato, não consigo trabalhar com os cursos da família, não sei, não importa. Você pode ser uma ferramenta para abençoar mulheres ali dentro. O que você pode fazer? Durante a semana, você pode tirar 1, 2, 3 horas, um período do dia, de um dia da sua semana, e dedicar para ir lá. Para quê, pastor? Para orar. Está sendo preparado um ambiente lá especial de oração, e para estar em contato com outras mulheres lá, com outras mulheres. Irmãs, é pouco tempo, mas já tem atraído tantas mulheres que não tem nenhum relacionamento, nenhum vínculo com a igreja e nem com Cristo. E é uma oportunidade extraordinária de nós anunciarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Você sabe expressar aquilo que Cristo fez por você, então você é útil lá dentro. Você pode ir lá e expressar apenas o que Cristo fez por você, oferecendo uma oração, oferecendo um abraço, oferecendo um conselho cristão que venha da parte de Cristo Jesus para vidas ali, e você vai ver coisas extraordinárias acontecendo através de você. E ainda por cima, quem sabe você se entusiasma com algum curso e aprende a fazer alguma coisa lá, não é? Então vá, tire um tempo, vá. A casa está em funcionamento, depois você pode procurar aí as mulheres, procure a minha esposa Sônia, pode procurar, quem mais? Não sei. Procura a Sônia. Aí você pode se inteirar com os horários lá da casa e participar desse momento tão abençoador que tem sido lá a Casa Mais Mulher, que fica ali na Avenida Santo Antônio, de frente ao Colégio Gabriel Monteiro. Então eu falei bem das mulheres agora para ler o texto. Vamos lá. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma forma, da mesma sorte, que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Amém. Meu Senhor, minha oração nesta manhã, Senhor, é a oração do Teu servo, filho, adorador, Rei Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da Tua presença, Senhor, nem me retires o Teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da Tua salvação a cada manhã, e sustenta-me com espírito voluntário todos os dias da minha existência sobre essa terra. Então, e tão somente então, Senhor,
eu poderei cumprir essa função para a qual o Senhor nos tem chamado nessa manhã. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. A minha oração, Senhor, nesta manhã é que quem há que pode discernir as próprias faltas, meu Senhor? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. O meditar do meu coração, as palavras dos meus lábios, sejam agradáveis diante de ti, Rei meu, Senhor meu, Deus meu. Eu quero te agradecer, portanto, Senhor, e pedir tua graça agora. No nome de Jesus, amém. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, é um Evangelho que propõe uma nova sociedade. O Evangelho é uma contracultura, nas palavras de John Stott, é uma contracultura. O Evangelho, ele propõe estruturas que muitas vezes nos chocam essa mentalidade da atual cultura e de qualquer cultura em qualquer tempo. O Evangelho, ele está propondo sempre que nós possamos rever valores, corrigir rotas, mudar posturas, repensar estruturas, para que nós experimentemos uma cultura que é a cultura do reino de Deus. Portanto, quando nós lemos alguns textos na palavra de Deus, isso nos parece tão combativo, tão cheio de confronto, porque geralmente é normal isso. Nós somos altamente influenciados pela cultura em que nós estamos inseridos. E quando nós lemos a palavra de Deus com os óculos da nossa cultura, das influências da nossa cultura, aquilo parece vir diretamente numa colisão. Nós vamos sendo confrontados e chocados. Por isso a proposta bíblica é sempre: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, aqui comigo, preste atenção, e não vos conformeis com este mundo, com essa cultura, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Preste atenção, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O convite da palavra de Deus é que nós entremos mesmo em colisão com a cultura, para que nós possamos aprender alguma coisa, que estabeleça uma cultura que nos leve a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Evangelho é uma proposta radical e subversiva em relação à cultura que nós vivemos. E esse texto talvez seja um dos textos mais difíceis que nós tenhamos para de alguma maneira buscar entendimento e compreensão dos princípios que ele nos traz, dos princípios por detrás da mera letra. Eu vejo muita gente, combatendo esse homem santo de Deus chamado Apóstolo Paulo. Nós vamos chegar no céu, as mulheres vão chegar no céu, e quando elas conhecerem o apóstolo Paulo, elas dirão: poxa vida, poderia ter sido mais cuidadosa na maneira como eu falei sobre aqueles textos que Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 2, em 1 Coríntios capítulo 14,
eu poderia ter sido mais cuidadosa. Outro dia eu estava lendo um texto que me chamou muitíssimo a atenção, porque esse texto falava-nos a respeito das comunidades cristãs do primeiro século. E como as comunidades cristãs do primeiro século receberam, acolheram muitíssimas mulheres. Mulheres que fugiam e que encontravam na comunidade cristã lugar de segurança e de apoio, porque fugiam de muitas cruéis leis do Império Romano. Havia, por exemplo, uma lei no Império Romano que dizia assim, que se numa família o primeiro filho fosse uma mulher, ok, tenha paciência. Mas se a partir do segundo filho viesse apenas mulher, o homem teria a liberdade de entregar essas crianças para serem sacrificadas, mortas, ou de abandoná-las. Porque o que valia de fato para fazer com que o nome pudesse ser preservado era um menino e não uma menina. Muitas mulheres corriam para as comunidades cristãs e encontravam nas comunidades cristãs acolhimento. Por quê? Porque ali havia uma contracultura. E a contracultura era exatamente que aquelas mulheres eram valorizadas, dignificadas, protegidas e amadas por Deus. Às vezes nós julgamos mal o apóstolo Paulo, porque achamos que Paulo era um machista sem nenhum tipo de correção, incorrigível. Mas certamente eu creio que as comunidades que Paulo fundava eram as comunidades mais acolhedoras das mulheres, mais acolhedoras. Outra razão pela qual eu não estou aqui em defesa desse homem, ele não precisa, o Espírito Santo já o fez, mas por que será que Paulo tem que falar sobre mulheres no ambiente de culto, no ambiente de uma comunidade? Porque certamente, não diferentemente de hoje, haviam muitas mulheres ali dentro. Haviam muitas mulheres ali dentro. E esse texto, ele precisa ser compreendido, não sei se descontaminado de toda essa influência que nós carregamos de ler os textos bíblicos do primeiro século, à luz da nossa influência cultural do século 21, mas também compreendendo toda a dinâmica da interpretação bíblica. Fique comigo aqui, por favor. Eu preciso disso aqui, antes de trazer alguns princípios desse texto. Fique comigo, em nome de Cristo. Se você lê esse texto apenas numa perspectiva literal, e aplica ele sem levar em consideração todas as razões históricas e culturais, o que você faz? Você impõe algo extremamente pesado. Segundo, se você lê esse texto e retira dele todas as características históricas e culturais, o que você faz? Você faz com que esse texto perca toda a sua força. Se de um lado, ao lê-lo apenas numa perspectiva literal, você impõe um fardo pesado, por outro lado, quando você tira todo o aspecto histórico, cultural desse texto, você faz com que ele perca toda a força que ele possui. Como é que a gente tem que ler esse texto? Penso, e falo isso com muita humildade. Nós precisamos ler esse texto buscando por detrás dele, primeiro, as razões pelas quais Paulo está falando isso, porque existem razões de natureza históricas, culturais ali, sem perder todos os princípios poderosos que esse texto carrega, que são universais, que são atemporais, que não se sujeitam nem se submetem a cultura nenhuma, porque são conceitos e princípios que fazem parte de uma cultura do reino, e essa cultura do reino está fora, preste atenção, essa cultura do reino está fora completamente desses conceitos humanos, não raras vezes demoníacos, que a nossa cultura carrega por causa dos traços da queda nela.
Então preste atenção. Esse texto, ele traz para nós a compreensão de qual que é o papel da mulher na igreja, qual que é o papel da mulher na missão de Deus na sociedade. E por causa deste texto, e as respostas e interpretações que nós fazemos dele, muitas igrejas estão se dividindo, já se dividiram, e quem sabe, espero que não, poderão se dividir. E isso se dá devido exatamente a essa interpretação que nós assumimos do texto. Eu queria que você entendesse primeiro o pano de fundo, para depois trazer algumas considerações. Qual é o pano de fundo aqui? Qual que é o contexto histórico por detrás desse texto? Paulo está falando a irmãos, ou está falando a um pastor, a um jovem pastor que é Timóteo, que está na cidade de Éfeso. Timóteo é um jovem pastor numa cidade que cresce. Ele é um jovem pastor numa cidade que havia se tornado um centro comercial. Éfeso é um centro comercial. Existe nessa comunidade, nessa cidade, nessa cultura, um forte apelo ao consumismo, por exemplo. Por que existe um forte apelo ao consumismo? Porque é uma cidade onde circulava muito dinheiro. A cultura do consumismo está ali presente. Existe uma outra grande marca, característica da cidade de Éfeso. Que marca é essa? Na cidade de Éfeso, quando você lê Atos capítulo 18, 19, 20, você percebe que na cidade de Éfeso estava o templo da grande deusa Diana, a Diana dos Efésios. A religiosidade da cidade de Éfeso, a religiosidade efesina, é uma religiosidade predominantemente feminina. Tanto no centro da adoração, há uma deusa chamada Diana. E quem ministra a adoração a essa deusa são sacerdotisas, são mulheres. Alguns dirão que há cerca de 6.000 sacerdotisas que servem no grande templo da deusa Diana, uma das maravilhas daquele mundo. As pessoas faziam turismo religioso, peregrinações para aquela cidade para conhecer o grande templo da deusa Diana. Havia, portanto, no centro da religiosidade pagã de Éfeso, uma mulher como deusa, Diana, e várias mulheres que a servem e ministram a essa deusa. Uma outra característica importante é que, quando a queda entra na nossa existência, aquilo que é ponto forte se torna fraqueza. Por exemplo, as mulheres possuem como ponto forte a sua sensibilidade, a sua capacidade de compreensão, de docilidade, de delicadeza. Só que a queda faz com que uma mancha enorme seja criada no coração, e tudo isso que é virtude pode se tornar arma de sedução, de sensualidade. Então me parece que naquela cultura, por causa do pecado, e mais do que isso, por causa de toda a idolatria reinante naquela cidade, mais do que mulheres no centro, o que havia era uma cultura do sensualismo, da sensualidade, da sedução. Essas duas grandes marcas estão ali. Consumismo, por ser um centro comercial. Sensualidade, porque toda a força de idolatria, de paganismo, faz com que traços virtuosos se tornem em traços que podem ser usados a favor do próprio inferno. E de repente nós temos diante de nós um texto como este. E eu queria trazer aqui para vocês, irmãs e irmãos,
mas especialmente as irmãs, algumas ideias sobre como nós, ou como vocês especialmente, mulheres, numa cultura encharcada de consumismo e sensualidade, podem se destacar. Preste atenção, por favor. O pano de fundo de Éfeso não é muito diferente do pano de fundo da nossa cultura. Como é que mulheres cristãs podem viver numa cultura onde reina o consumismo, a sensualidade? Vamos para o texto. Paulo inicia dizendo assim: da mesma sorte que as mulheres em traje decente, diga decente, se ataviem, diga se ataviem, com modéstia e bom senso. Olha que coisa interessante, há um negócio aqui fabuloso. A palavra decente, que é a palavra decoroso, é uma palavra grega, preste atenção nisso, que é a palavra cosmio. Cosmio. A palavra ataviar, ou o verbo ataviar, ou adornar, é a palavra cosmen em grego. Preste atenção. Fica comigo, por favor. Eu sei que às vezes é difícil a gente ter de... que o texto está na Bíblia para ser pregado. Então preste atenção. O que é cosmos? O mundo era sem forma e vazio, caos. E disse Deus: haja luz, e houve luz. O caos, que é um lugar de desordem, passa a ter ordem quando o cosmos invade o caos. Tem uma palavra que as mulheres gostam muito, e está em português, cuja raiz vem de cosmos. Qual é essa palavra? Cosméticos. O que é cosmético? O que é cosmético? Cosmético nada mais é do que pôr ordem no caos. Tá bom, ainda que você me diga que... Mas não é? Por que homens não ligam muito para cosméticos? Porque eles não ligam muito para o caos. Por que mulheres gostam tanto de cosméticos? Porque elas odeiam o caos. Então o que significa um pó aqui, uma base ali? Nada mais do que dar ordem naquele caos aparente, não é? É interessante isso no texto, está ali. A palavra ataviar tem a ver com cosmos, cosmen. A palavra decente também tem a ver com cosmos. Sabe, irmãos, quando eu vejo, lendo esses textos assim, a Bíblia é fabulosa. Quando nós passamos e vemos pessoas trajadas indecentemente, sabe o que ela está nos comunicando? O que uma mulher trajada indecentemente está comunicando? Todo o caos interior da sua alma. Aonde há ordem interior, haverá cosmos exterior, decência. Quando a gente vê aquele peso demasiado nos cosméticos, isso pode ser apenas uma referência de que existe alguma desordem lá dentro que precisa ser colocada em ordem. Eu estou falando tranquilo assim porque esse texto é muito difícil, irmãos. Não é difícil? É difícil. E assim, eu tenho muita coisa no meu coração aqui que eu queria compartilhar. Eu só peço que o Espírito Santo dê ordem a esse caos aqui. Então, Paulo usa palavras muito interessantes
O texto aqui não está dizendo que Paulo é contra a beleza feminina, porque mulheres são belas por natureza e elas querem ficar mais belas. É da natureza da alma feminina. O adorno, o que ele faz? Ele apenas ressalta a beleza. Então, duas coisas podem ser inferidas desse início de texto, verso 9. Paulo está nos falando sobre o seguinte: primeiro, mulheres são bonitas. Segundo, ele está dizendo, as mulheres devem aumentar a sua beleza. Fazer de tudo para aumentarem a sua beleza. Mas cuidado, isso pode ser um engano, um engodo. Isso pode carregar por detrás apenas o desejo de que o caos interior seja ordenado, porque existe muito caos, existe muita desordem interior. Então, o primeiro lugar onde o cosmos deve entrar é dentro do coração. Porque quando o cosmos, amém, eu preciso desse amém, alguém mais? Quando o cosmos entra dentro do nosso coração, as desordens exteriores já não são tão evidentes, elas já não incomodam tanto, porque há uma ordem interior, há um cosmos lá dentro. E isso só o Espírito Santo pode realizar, né? Gerar ordem no mundo interior, gerar ordem no coração, colocar em ordem aquilo que está dentro de nós. Aí o apóstolo Paulo continua e diz assim, eu volto ao verso 9, mas ele continua no verso de número... Vamos lá, 9 de novo. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, com ouro, pérolas, vestuário dispendioso, porém com boas obras. Gente, existe um adorno que não fenece com o tempo, que não desaparece com o tempo. Porque assim, irmãs, queridas, amadas em Cristo Jesus, eu falo as mais maduras como minhas mães, eu falo as mais novas como minhas irmãs, e falo com todo respeito, a lei da gravidade funciona. Não adianta, não adianta. Nós estamos num processo, e esse processo é ininterrupto, rumo ao quê? Me perdoem, eu sei que é difícil de ouvir isso, mas todos nós estamos caminhando rumo à sepultura, todos nós, e a gente vai envelhecendo, e a beleza física, tão pungente, tão notável, nos primeiros anos da nossa existência, vai declinando, a física. Mas a Bíblia diz que existe uma beleza, que é uma beleza extraordinária, e que quanto mais o tempo passa, mais pode se evidenciar. O texto diz assim, boas obras, boas obras, boas obras. O que esse texto está nos dizendo? Que existe uma beleza, que é a beleza de Cristo dentro de nós. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó, tu chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Que a beleza do Senhor Jesus entre na sua vida com tanto poder, e dê tanta ordem para o teu mundo interior, que você consiga perceber que essa beleza nunca desvanece, mas sempre aumenta, cresce. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o teu nome, Senhor, para sempre. Queridos, queridas irmãs, em nome de Jesus, preste atenção aqui. Nós vivemos uma sociedade onde a sensualidade nada mais é do que uma expressão da desordem do mundo interior. A Bíblia diz que mulheres cristãs
nessa cultura da sensualidade, precisam aprender que o lugar onde nós mais aparecemos de fato é aonde? É na presença do Pai, quando a beleza de Cristo reina dentro de nós. Isso é fabuloso, irmãos, isso é fabuloso. Eu faço esboço, ninguém diga que eu não faço. Eu faço. A palavra decência fala da característica de alguém que não desperta desejo sexual. É alguém que não busca voluntariamente seduzir. Mas quando eu falo isso numa sociedade como a nossa, onde vestir-se é, na verdade, o quê? É uma manifestação de poder. As pessoas se vestem para demonstrar poder. Poder de sedução. Homens buscam seduzir, que o Senhor tenha misericórdia. Homens buscam seduzir através do intelecto. Mulheres buscam seduzir através das formas físicas, da maneira como se vestem. Pergunta: quando você se veste por quê e para quê? Minha irmã. Mas, quando você se veste para quem? A palavra modéstia, está lá no texto, fala-nos a respeito do quê? Fala-nos a respeito de alguém que não quer chamar atenção para si. Modéstia. Por isso, eu tenho dificuldades, estou sempre à disposição, mas eu não sou muito de ficar em festa de casamento. Não sou. Porque o que eu vejo em festas de casamento, cristãos ou não cristãos, nada mais é do que uma falta total de modéstia. A última vez, minha irmã, que você se vestiu, pastor, o que você está falando? Eu estou falando da contracultura do Evangelho. A última vez que você se vestiu para ir numa festa de casamento, você estava vestida modestamente? O texto ainda diz assim: não com cabeleira frisada, com ouro, pérolas ou vestuário dispendioso. Veja que aqui nós temos uma característica de natureza cultural. É uma característica de natureza cultural. Esse negócio de cabeleira frisada, ouro. Na cultura de Éfeso falava a respeito de mulheres. Preste atenção aqui, por favor. Na cultura de Éfeso falava a respeito de mulheres ricas. Cabeleira frisada, cheia de trança, um pavão em cima, sei lá. Fala a respeito de mulheres que eram ricas e que através daquele gesto, daquele ato, chamavam a atenção para a sua riqueza. Por isso o texto diz a respeito do vestuário dispendioso, do ouro, das pérolas. Então cabeleira frisada faz isso, não é? Hoje em dia não faz sentido falarmos a respeito disso, por exemplo, de cabeleira frisada, porque as mulheres não fazem. Bom, algumas fazem. Mas não é isso que fala a respeito do poder econômico. O que fala do poder econômico? Talvez a maneira como se veste, talvez a raça do cachorro que ela carregue como acessório, o carro que ela chegou, o carro em que ela chegou para deixar o filho na escola, que ela chegou para vir para a igreja. Aí sim. Mas o que o texto está nos falando? O texto está nos falando, olha, numa cultura onde a sensualidade reina, vocês devem se ataviar com modéstia, com bom senso, em traje decente. Numa cultura consumista, onde as pessoas valem o que possuem, vocês estarão se adornando com boas obras. Vocês não valerão o que possuem, vocês valerão o que são. O que verdadeiramente são.
aquilo que encheu o coração, que mudou o mundo interior de vocês, que não simplesmente realizou uma obra religiosa, mas realizou uma obra espiritual e mudou o interior de vocês, é isso que vai valer. Glória a Deus. Só que aí, eu estava tentando evitar chegar no verso 11. O texto diz: a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de um homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Eu creio que existe por detrás disso aqui, irmãos, muito ensino extraordinário do Espírito Santo para fazer de você, mulher de Deus, uma mulher que vai voar. Você vai voar e você vai experimentar o melhor de Deus se você entender o que está por detrás desses versículos aqui. Por que Paulo fala assim? Porque ele é um machista que precisava apanhar na cara, porque se existe machismo, existe feminismo, né? E tem muita mulher entendendo assim, né? Dentro das nossas igrejas, dizendo assim: quando eu chegar lá no céu, eu quero ter um papinho com Paulo. Quando você chegar lá no céu e for ter um papo com Paulo, você vai se derramar e dizer: que homem é esse? Que docilidade é esse? Que homem é esse com uma alma tão parecida com a minha própria alma? Paulo está numa cultura onde o centro de tudo são mulheres. Paulo está numa cultura onde a formatação religiosa, a configuração religiosa é: mulheres são o centro. Mulheres estão no centro, no comando, elas coordenam tudo. É óbvio que o Espírito Santo começa a trabalhar em Éfeso. Se você ler Atos 19, a igreja de Éfeso nasce no meio de um avivamento espiritual, um avivamento extraordinário do Espírito Santo, conversões acontecendo. Essas mulheres percebem que existe algo para além daquilo que elas estão vivenciando lá no templo de Diana. Elas correm para a comunidade cristã, e é óbvio que agora dentro da comunidade cristã, elas querem trazer isso, acontece naturalmente, gente. A gente não faz isso por maldade, a gente simplesmente, muitas vezes, transpõe tudo aquilo que a gente aprende aqui para cá, e a gente quer simplesmente que as coisas que nós vivenciamos aqui, com uma roupagem diferente aqui. Essas mulheres saem da adoração a Diana para adorarem agora o Deus vivo, mas elas querem trazer consigo todas as informações, todo o padrão, toda a configuração, toda a formatação daquela religião pagã para dentro da vida cristã. E Paulo precisa corrigir algumas coisas. E qual é o princípio por detrás disso aqui? Primeiro, verso 13. Paulo está falando a respeito da ordem, das funções e papéis. O que Paulo está falando quando ele fala a respeito de aprender em silêncio? Mulheres que haviam aprendido a vida inteira que elas comandavam e o controle da religião estava nas mãos delas. Agora elas vêm e elas precisam se submeter. Era um tratamento de Deus para aquela comunidade. Elas precisam se submeter a, por exemplo, um homem que está na frente ensinando. E talvez elas não consigam isso, não consigam dizer: não é possível um homem ensinando, a gente sabe tanto mais que eles. Aí Paulo diz: olha, prestem atenção no seguinte: existe no meio de vocês... Aqui nós entramos em questões de natureza espiritual, preste atenção nisso aqui. Existe no meio de vocês um principado, eu imagino Paulo falando, existe no meio de vocês um principado que está exercendo um poder sobre vocês, e esse principado precisa ser quebrado. Existe um principado que traz sobre vocês o paradigma de Jezabel, e vocês precisam quebrar isso. Irmãos, irmãs, em nome de Jesus, nós precisamos
ir numa colisão frontal com este espírito maligno chamado Jezabel. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, ou Tiátira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, conheço o teu amor. Existe aqui amor. O que faltava para Éfeso tinha nessa igreja, Tiátira. Eles tinham amor. A tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Verso 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a imoralidade sexual, a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos, a idolatria. O que João está dizendo aqui? O que o Espírito de Deus está comunicando? E João escreve isso. Carta de Jesus para aquela igreja, está dizendo: ó, existe um principado sobre vocês que precisa ser quebrado, e esse principado é um espírito que reina e que quer dominar, de poder, de exercício de poder, Irmãos, na igreja de Cristo Jesus só existe um que é o cabeça, e ele é Jesus Cristo. Não existe exercício de poder na igreja de Jesus Cristo que não emane dele, ele é o centro de tudo. Quando homens e mulheres entram numa briga, numa rivalidade, para verem quem vai exercer poder, nós estamos debaixo de um paradigma, de um esquema maligno, que quer calar a voz profética. Jezabel queria calar a voz de Elias. Mas para existir Jezabel precisa ter Acabe. Para existir Jezabel precisa ter um homem que se permite não cumprir o seu lugar de homem. Para existir Jezabel tem que existir um camarada que não assume a sua função, o seu papel. Você quer saber de uma coisa? Por que famílias estão tão desajustadas? Preste atenção, em nome de Jesus, você não vai sair, ninguém sai por aquela porta, principalmente homem. Preste atenção. Famílias estão desajustadas, porque a unção começa pela cabeça. E tem um monte de homem que não tem unção na cabeça, e não tem unção na cabeça, porque são, desculpe a palavra, frágeis demais. Frágeis demais. Jezabel quer calar a voz profética. Não assumem a sua função. Como é agradável que os irmãos vivam em união. É como óleo que desce sobre a cabeça, escorre pela barba e atinge as golas. A tua família está nesse atraso total. A sua família está nesse desajuste total, porque você, homem, não tem unção sobre a sua cabeça. E não tem unção porque você não assume a sua função sacerdotal dentro de casa. Você não assume a sua função de ensino. Você não assume a sua função de ordem. Aí não tem como unção escorrer, não. Ah, mas o problema é a minha esposa. Não é, o problema é você. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Os teus filhos ao redor da tua mesa como rebentos da oliveira. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Se homens são tementes a Deus e andam nos caminhos de Deus, há uma unção sobre a cabeça deles que escorre. A mulher se torna frutífera, os filhos como rebentos da oliveira. Há ordem, há ajuste. Mas enquanto nós não ajustamos a nossa casa, assumindo a função que Deus nos deu como homem, sabe o que acontece? Um desajuste completo aqui embaixo. É difícil ouvir isso, né?
texto está nos falando que nós precisamos revisitar o padrão bíblico das funções, da ordem das funções e dos papéis dentro da família. Parece que Paulo não tem problema que uma mulher ocupe uma função alta dentro de uma empresa, que ela se torne senadora da República, que ela se torne presidente da República. Não tem problema. O problema, me parece, é que nós não configuramos a nossa casa dentro do padrão da palavra de Deus, e nós queremos empurrar esse padrão para todas as áreas da nossa vida, inclusive a igreja de Cristo Jesus. Mulheres podem ensinar nessa igreja? Podem. Mulheres podem exercer função nessa igreja? Podem. Mulheres podem ter uma casa nessa igreja? Podem. Mas nessa igreja, o espírito de Jezabel está proibido de agir em nome de Jesus. Nós não toleramos o espírito de Jezabel. Se houve um esquema lá no Antigo Testamento para matar Elias, onde havia um Acabe, onde havia uma Jezabel, houve um esquema no Novo Testamento para matar João Batista, onde havia uma tal de Herodias, um tal de Herodes e uma menina chamada Salomé, e cortam a cabeça de João. Por quê? Porque o espírito da profecia, preste atenção, você que está... Preste atenção aqui, o espírito da profecia tem diretamente colidindo com ele esse espírito de Jezabel. Mulheres que carregam essa influência muito forte, jezabélica, sentem altamente agredidas por uma palavra como essa. Mas mulheres que estão no centro da vontade de Deus, estão entendendo tudo no mundo do Espírito, estão captando tudo, e o seu coração está se enchendo de paz. Eu preciso encerrar, vamos lá. O verso 14, eu me propus a ir expondo esse texto. Então vamos lá, verso 14, ele diz o seguinte, ó. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O que Paulo está me dizendo aqui, me parece, por detrás disso, é que as mulheres precisam estar atentas. Existe um ministério, o pastor Juba disse isso aqui, existe um ministério muito forte de mulheres aqui nessa igreja. Louvamos a Deus por isso. Mas sobre esse ministério não reinará espírito de Jezabel. E esse ministério vai fluir. Esse ministério vai avançar, esse ministério vai ser poderoso, glorioso, essa cidade vai conhecer muito desse ministério. Guarde isso no seu coração, muito, muito. Sabe por quê? Porque romperam com o espírito de Jezabel. Onde há espírito de Jezabel, há espírito de confusão, não de ordem. O que Paulo está me ensinando quando ele diz assim, ó, a mulher foi enganada, e não Adão, ela foi iludida, porque as mulheres precisam lidar com o perigo da autonomia. É da natureza. Me parece que o negócio é assim, Deus faz umas coisas para testar. Homem precisa assumir a sua função de liderança e de responsabilidade e de autonomia. Por isso a Bíblia diz, deixará o homem a seu pai e a sua mãe. Por quê? Porque homens têm dificuldade de autonomia. Por que não diz assim, deixará, pois, a mulher a seu pai e a sua mãe? Porque parece que mulheres têm mais facilidade de romper com isso, para assumirem a sua função no novo lar. Mas essa facilidade desse rompimento para assumir a sua função no novo lar não pode vir travestida de um desejo de independência e de autonomia. Quando a mulher está ali em diálogo com aquela serpente, com aquele principado, enquanto ela está em diálogo ali com o diabo, ela não está em diálogo com Adão. Por isso ela se torna presa fácil. Por isso ela pode ser iludida. Por isso ela pode ser
enganada. Por quê? Porque o projeto de Deus é parceria, minha irmã. O projeto de Deus é parceria. O projeto de Deus é parceria. Não é autonomia, é parceria. E eu poderia ter escolhido só o verso 15 e eu teria me livrado de muitos problemas. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Me parece que por detrás disso aqui, Paulo está nos ensinando sobre como a mulher pode restaurar a sua imagem. A restauração da imagem da mulher. Fomos criados, nós, homens e mulheres, à imagem e semelhança do Criador. E como a mulher pode restaurar a sua imagem? O texto diz através da sua maternidade. Pastor, eu não posso ser mãe. Você não está me entendendo. As palavras que vos digo são espírito e vida. Eu não estou falando de questões de natureza biológica. Há muita gente que gera, mas nunca entendeu a missão. O texto está falando de missão de ser mãe. Eu conheço mulheres que nunca geraram, mas já realizaram a missão de ser mãe muitas vezes. Muitas vezes. Continuam realizando a missão de ser mãe e nunca geraram. Eu posso te dar exemplo, depois você me procura. Eu posso te dar exemplo. Não geraram, mas cumprem uma missão de maternar, de serem mães extraordinariamente bem. O que Deus está nos falando é a respeito dessa missão que Deus derrama gloriosamente sobre mulheres, missão de serem mães. Quando eu falo para as mulheres, vão lá para casa, fiquem lá, primeiro vocês, quebrem ora lá na presença do Senhor, diz assim: Senhor, não aceito Jezabel, fora daqui. Eu sou do Senhor, sobre mim repousa o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo. E aí vai para dentro daquela casa. E quando você chegar lá dentro daquela casa, Deus vai te usar na missão de ser mãe. Há muita gente lá, com transtornos, com problemas, com feridas emocionais, com sentimentos absolutamente fora do lugar, porque apenas precisavam de uma mãe e não tiveram. E quando você entrar dentro daquele lugar e ser mãe, você vai ver que está se cumprindo sobre você a profecia, a missão de ser mãe. Isso é restauração da imagem, gente. Isso é a restauração da imagem de Deus sobre as mulheres. Eu tenho visto um outro problema acontecer. Meu Deus do céu, eu preciso terminar. Mas eu tenho visto outro problema. Mulheres, fica aqui comigo. Depois você paga para sua mãe um almoço no restaurante. Para com esse negócio de, né, precisa ir fazer almoço. Aí eu vou ter de chamar você na regulagem. Não é possível você hoje fazer sua mãe fazer almoço. Então se vira, faz você. Mas ninguém sai. Fecha essa porta aí, ninguém sai. Você vai ouvir até o final isso aqui. Eu não estou brincando, pode parecer brincadeira, mas não estou, é verdade. Presta atenção aqui. Há um outro problema na nossa sociedade. Mulheres estão buscando se realizar, terem senso de realização no mercado de trabalho. Então elas saem, elas são, e mulheres são fabulosas, né? Elas conseguem fazer tantas coisas. Elas fazem tantas coisas ao mesmo tempo. Gente, se eu estou falando no celular, eu só falo no celular, não fico falando comigo paralelamente. A mulher fala no celular, responde a amiga do lado, liga o fogão, passa a roupa, lava a louça e ainda penteia o cabelo e com chapinha. Então, elas são extraordinárias. E é óbvio que elas vão para o mercado de trabalho e elas se destacam. E a Bíblia não está falando
que esse avanço das mulheres é algo que precisa ser corrigido. Não. Jesus deu dignidade às mulheres. Louvo a Deus pelo avanço das mulheres na sociedade, mas eu estou muito triste com o retrocesso dos homens. E mais, mulheres, atentem para isso, vocês jamais serão felizes se realizando apenas no mercado de trabalho. Sabe o lugar onde haverá realização para o teu coração? A Bíblia diz, e ela será alegre mãe de filhos, Salmo 113, alegre mãe de filhos. Mas eu nunca gerei biológica, eu não estou falando de geração biológica, há muita gente que gera aqui, mas nunca gerou aqui. Você é chamada para gerar aqui, gerar muitas mulheres e ser mãe de multidões em nome de Jesus. Mãe de multidões, em nome de Jesus. Não é lá fora. Eu quero muito que vocês avancem nessa sociedade, sejam exemplo para essas mulheres que estão sem nenhum exemplo. Então saiam mesmo, mas não se esqueçam, a missão primária e prioritária de vocês é ser alegre mãe de filhos. É dentro, na ação maternal, é na função maternal que vocês vão se realizar verdadeiramente, porque é Deus quem diz isso, não sou eu. A mulher será preservada todavia na sua missão de mãe. Como? Cuidando dos seus filhos. E esses meninos, olha, gente, vocês estão gerando a próxima geração. E como que a próxima geração vai ser se as mulheres assumirem a sua função maternal? Fé, amor e santificação. Pensa na próxima geração carregada de fé, amor e santificação. Esse mundo vai viver um avivamento extraordinário. Vamos ficar de pé. Eu não vou orar pelas mulheres agora, eu vou orar pelos homens. Eu quero chamar os homens aqui à frente. Tem duas razões para orar pelos homens hoje. Dia das Mães, vou orar pelos homens. Mas eu quero só homem aqui na frente. Porque tem uns camaradas que falam assim, vai nada lá na frente. Tô bom. Problema seu. Homem que é homem, venha para cá. Vou nada. Não tem nada a ver com isso. Chega mais aqui. Pode vir mais. Pode aproximar mais. Duas razões para orar pelos homens. Chega mais, aperta aí. Eu sei que a gente não gosta de ficar muito em contato com outro homem, mas eu sei, a nossa sociedade está difícil, gente. Já contei aqui essa experiência e eu rapidamente repito. Vai mais lá para o fundo assim, ó. Isso. Ninguém no corredor, por favor. Todo mundo aqui na frente. Tem um amigo, muito amigo meu, pastor também, que me recebeu lá em Anápolis um dia. E eu fui pregar lá num acampamento de carnaval. Enfim, machuquei meu pé. Vou entrar em detalhes. Fui pular um muro na noite de carnaval, machuquei o pé. A Sônia estava junto. Machuquei o pé, no outro dia ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, não conseguia pôr o pé no chão, vou te levar no hospital. E a gente foi no hospital. E eu não conseguia pôr o pé no chão, não tinha muleta, eu tive de abraçá-lo e entrar pulando no hospital. Quando eu entrei, eu já vi gente com o olho meio assim, eu falei, mas não é possível, estão pensando, né? Daí, eu sentei, ele conseguiu uma cadeira de roda, eu sentei, ele ficou me conduzindo pelo hospital na cadeira de roda, ficou do meu lado o tempo inteiro. Num determinado momento, eu estava sentado na cadeira de roda, ele do meu lado, ele pôs a mão assim, naquele lugar que segura para empurrar a cadeira. Eu olhei para ele, olhei a aliança dele, era igual a minha. Na hora eu falei, tira essa aliança, rapaz. Por quê? Porque é difícil hoje, gente. A gente tem que ficar reafirmando a nossa masculinidade, né? Nem precisava disso, mas a gente tem que ficar reafirmando.
Eu quero dizer para você, você é homem e é homem de Deus. Deus te fez homem, glória a Deus por isso. Primeira razão é para dizer isso, você é homem e é homem de Deus, assuma a sua função. Para essa igreja decolar, você precisa assumir a sua função. Segunda razão, vocês são o meu escudo. Então, quando acabar o culto, você continua aqui na frente, até as mulheres todas saírem. Eu sei que a gente fala brincando algumas coisas, queridos, mas irmãs e irmãos, vamos assumir a nossa função. E a glória de Deus vai vir. A glória de Deus virá. A glória de Deus virá. A glória de Deus virá. Essa desordem na sua casa é porque você precisa buscar unção na sua cabeça, amado. Você precisa de buscar unção na sua cabeça. Porque se tiver unção na sua cabeça, vai escorrer, vai atingir a sua mulher, vai organizar a sua casa. Os seus filhos serão como rebentos da oliveira. Pai Santo, eu sei que o Senhor está corrigindo coisas na nossa vida, Deus, que estavam desorganizadas. Oh, aleluia! O Senhor está corrigindo, Deus, esse mundo que diz para nós que essa família desajustada é assim mesmo, não tem jeito. Mas vem a cultura do reino, a cultura do evangelho e diz: tem jeito, tem jeito, tem jeito. Então, meu Senhor, eu peço agora, começa a derramar um óleo fresco sobre a cabeça do meu irmão aqui. Começa a derramar um óleo fresco sobre essa cabeça em nome de Jesus. E esse óleo vai escorrer pela face, vai alcançar as golas, vai abençoar a esposa, vai abençoar os filhos. Deus, nós pedimos que a bênção do Senhor venha sobre esses homens agora. Deus, eu peço que haja uma unção, ó Deus, paternal, uma unção sacerdotal. Eu peço que o Senhor os unja com a capacitação do céu, para serem instrumentos e ferramentas para ajustarem os seus lares. Meu Senhor, eu peço isso agora, no nome de Jesus. Ó Deus, e nós repreendemos todo levante satânico contra esta igreja, todo o espírito de Jezabel furioso. Nós nos levantamos agora na autoridade do nome que é sobre todo nome. Caiam por terra agora, inimigos de Deus. 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 E que o Senhor estabeleça a tua casa neste lugar. Que o Senhor estabeleça a tua ordem neste lugar. Em nome de Jesus. E para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Os sonhos de Deus são melhores para você, meu querido. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te leve em paz, debaixo dos cuidados e da proteção dEle, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.